Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coffee Tech. No nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre o Setembro Amarelo, sobre saúde mental e como a tecnologia pode nos ajudar, mas também pode ser prejudicial. E para essa conversa, a gente chamou uma referência no assunto, o psiquiatra, professor do corpo docente da Universidade Federal de Campina Grande, Edmundo Gaudêncio. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Sinto-me em casa. Que bom. A gente estava tendo um momento aqui na Fundação onde chamamos Edmundo para conversar com a gente sobre a importância da saúde mental, sobre a importância do Setembro Amarelo. E em um universo tecnológico, onde a gente está inserido, é bem difícil esses tópicos porque a gente preza muito pela tecnologia e pela inovação como um ponto positivo, mas quando a gente coloca sobre saúde mental não é bem esse o cenário que a gente vê, né, professor? Exatamente. O meu filósofo preferido, digamos, o meu filósofo de cabeceira, Nietzsche, ele afirma que nada existe que não tenha a semelhança de uma moeda duas faces. Um lado positivo e um lado negativo, um lado de luz, um lado de sombras. E isso acontece também em relação à tecnologia, tal como afirmava o grande semiólogo, romancista Humberto Eco. O celular é este magnífico aparelho, que une quem está distante e separa quem se encontra próximo. Ao mesmo tempo, não podemos negar, é graças à tecnologia que nós conseguimos desenvolver a cirurgia cibernética, conseguimos facilitar a comunicação com o outro lado do mundo. Mas aí é onde exatamente mora o grande problema. Dificultamos a comunicação entre duas pessoas que estão próximas uma à outra. Há algum tempo eu me encontrava em um restaurante em João Pessoa e 4 jovens sentaram-se a uma mesa. Pediram uma porção de fritas, uma cerveja, cada um se serviu e cada um sacou o seu celular e passou a conversar com outra pessoa que não estava à mesa, estava completamente distante, não participando daquela confraternização realizada entre eles. Então é preciso que a gente faça a dosagem correta. Nós sabemos hoje, por exemplo, que as pessoas cada vez mais se utilizam do celular, do computador, do televisor, e sabe-se, através das neurociências, que o azul da luz emanada interfere profundamente na melatonina, que é o hormônio do sono, inibindo a sua produção. Os neurologistas sugerem, então, que o uso do celular, caso o sujeito deite-se para dormir às 22 horas, que o uso seja interrompido às 15, 16 horas. Caso contrário, ele terá insônia. Do outro lado, a proposta da Sociedade Brasileira de Pediatria é que uma criança só tem acesso ao celular depois dos 2 anos, por 5 minutos. Que uma criança de 8 anos tem acesso a 1 hora de celular, o que cria, na verdade, uma impossibilidade absoluta, porque a criança percebe que a outra criança passa o dia com o celular. E aí, evidentemente, ela vai trazer o problema para o pai e para a mãe. Por que ela não, né? Ela é diferente por quê? Não. E aí, outra questão negativa. Perde-se, em grande medida, a vivência da infância por conta daquilo que era a sociogênese decorrente do brincar com outras crianças. Porque quando a criança brinca com um jogo digital, ela na verdade não está brincando com outra criança, ela está brincando com um determinado personagem de um jogo digital. E o contato humano é necessário, é imprescindível, é fundamental que exista o olho no olho, que exista a presença da palavra falada em lugar apenas tão somente de imagens.
A certa ocasião eu percebia um bebê de 8 meses, né, tomar de um notebook e fazer assim, né, como quem passava as páginas de um livro, e como não funcionava, ele simplesmente jogou o aparelho no chão, né? Então é preciso que a gente entenda, tudo tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. E claro, cabe ao ser humano o domínio sobre a máquina, e não a máquina dominando literalmente o ser humano. Eu mandava para a rede de docentes da UAMED, da Universidade Acadêmica, da Unidade Acadêmica de Medicina, um trecho, né, de Tempos Modernos, de Charles Chaplin, né, em que ele, graças à esteira rolante inventada por Henry Ford, né, ele apertando botões, enlouquece e sai apertando tudo literalmente quanto é botão. Quer dizer, se a gente toma o taylorismo, o faiolismo, o toyotismo, todos eles, infelizmente, terminam por atrelar o ser humano à máquina, fazendo com que a máquina domine o ser humano e não o contrário. Então, isso termina por, do ponto de vista da saúde mental, ser extremamente prejudicial, sentindo-se o ser humano cada vez mais absolutamente isolado, entregue a si próprio, e isso contribuindo, evidentemente, para os grandes prejuízos que levam à depressão, à ansiedade e que são a porta de entrada para o suicídio, cuja prevenção tenta se realizar durante o mês de setembro, dito amarelo. Há um princípio de higiene mental, para usar uma expressão bastante antiga, que dá conta exatamente do seguinte: evite-se a uma criança o sofrimento que lhe seja evitável e ajude-a a ultrapassar os sofrimentos que sejam evitáveis. Esse é o grande princípio de todo e qualquer sofrimento psicológico. Se um determinado sofrimento psicológico pode ser evitado, evite-se. Se não pode ser evitado e trata-se de um sofrimento inevitável, que nós procuremos ajudá-lo. Mas, infelizmente, outro ponto negativo da tecnologia é o isolamento. As pessoas se isolaram cada vez mais, cada uma com o seu celular, cada vez mais absolutamente sofisticado. As pessoas não conversam mais, não trocam mais olhares, as pessoas não falam entre si, as pessoas falam literalmente utilizando-se da máquina. Mas uma pergunta, professor. Esse problema a ser evitado seria encaixaria para a tecnologia? Porque se a gente evita a tecnologia hoje, a gente evita o mundo. Ah, sim, com certeza. Eu diria que ela poderia ser utilizada, mas utilizada com um pouco mais de parcimônia, digamos assim, né? Ou seja, infelizmente o que a gente percebe é que as pessoas se isolaram a tal ponto, desde a pandemia, quando os celulares foram uma grande salvação, não resta dúvida, as telecomunicações salvaram a humanidade durante a pandemia, mas aí o hábito, eu diria quase que o condicionamento à tecnologia terminou por fazer com que nós nos esquecêssemos que existe um outro conjunto de formas de lazer, né, que não necessitam obrigatoriamente da tecnologia. Claro, sabe-se hoje em dia, por exemplo, dos prejuízos que foram provocados graças ao home office. Byung-Chul Han, um grande filósofo sul-coreano, criou uma obra intitulada A Sociedade do Cansaço, em substituição ao conceito de sociedade do controle que havia sido proposto por Michel Foucault, falecido na década de 70. Então, para Byung-Chul Han, ele diz o seguinte, que nós nos tornamos nossos próprios controladores e nossos próprios escravos.
exigindo cada um de nós maior produtividade do que até aquela que era exigida no escritório. Então, se você, por exemplo, leva trabalho para casa e você precisa produzir, você termina trabalhando por uma quantidade de horas muito maior do que aquela se você trabalhasse numa determinada firma, empresa essa na qual encerrou-se o expediente às 18 horas, você vai embora para casa e você é dona do resto da sua vida. Não. Trabalha em dobro e nem percebe, né? Exatamente. E aí, resultado, você sai da empresa, vai para casa e diz, ainda tenho que preparar as atividades todas de amanhã ou o restante que ficou, de maneira tal que isso vai criando um isolamento cada vez maior. E o animal humano é um animal gregário, ele precisa, né, da tecnologia, tal como ele também precisa de momentos sem uso da tecnologia. E eu diria que isso não vem de hoje. Suponhamos desde a idade da roda. Né? Inventou-se a roda, ótimo, uma grande tecnologia, sem sombra de dúvidas, juntamente com a domesticação do fogo. Mas era preciso que o sujeito permanecesse durante determinado tempo sem ter que puxar ou empurrar a carroça, movida por essa facilidade tecnológica chamada roda. Nós nos esquecemos, quando falamos em tecnologia, que no final das contas a tecnologia veio ao longo do tempo adquirindo uma sofisticação cada vez maior. A roda já era tecnologia, do mesmo modo que a máquina a vapor, do mesmo modo que a agulha da máquina de costura era tecnologia, mas era preciso que existissem espaços que foram, de certo modo, perdidos a partir das leis trabalhistas que determinavam um prazo de tempo de trabalho junto à instituição na qual se trabalhava e os dias de trabalho, porque hoje em dia as pessoas trabalham, inclusive, sábado de manhã, sábado de tarde, domingo o dia inteiro e, sobretudo, mulheres que têm 3 jornadas de trabalho, né? Manhã, tarde, escritório, noite, cuidar das crianças e do que precisa ser feito em casa. Final de semana, consertar boletim de criança, costurar botão de camisa e enquanto o marido está tomando uma cervejinha com os colegas, mesmo que acompanhada eventualmente por um celular, ela termina cumprindo 3, 4 jornadas de trabalho. Então, infelizmente, o que se perdeu foi o bom senso no uso de tudo e não só da tecnologia. Um exemplo situado literalmente fora do campo tecnológico. Antigamente as pessoas demandavam um determinado espaço de tempo para se conhecer naquilo que a gente chama de relação afetiva. Né? Começava-se geralmente namorando-se com uma menina na praça de frente ao colégio. Tomemos aqui em Campina, né? Praça da Bandeira, Colégio das Damas. Depois o sujeito ia namorar na casa da menina, mas debaixo do poste, conversando na calçada. Depois a família permitia que ele entrasse ao jardim, depois que ele sentasse na sala, e eu não estou me referindo ao século XIX, não, eu estou me referindo a 1960, 1970. O rapaz sentava numa poltrona, a moça sentava numa outra poltrona, a avó ficava tricotando alguma coisa. Né? Para o sujeito ser convidado para tomar um cafezinho na cozinha da casa dessa moça, demandava meses. Hoje em dia o sujeito conhece a moça pela manhã, à tarde já está na casa dela e, convenhamos, à noite termina ficando com ela para, no dia seguinte, descobrir que, na verdade, ela não era aquela pessoa que aparentava ser. E ir embora. E ir embora. E assim o ciclo se inicia com outra pessoa, né? Eu costumo dizer para os meus alunos de psiquiatria, utilizando-me de uma expressão tipicamente psicológica, que é o que se denomina de personalidade primeira e personalidade segunda. O que se entende por personalidade segunda? Personalidade segunda é a personalidade primária, né, com uma capa de verniz, digamos assim, que facilite a sua convivência em sociedade. Né?
enquanto que a personalidade primeira é aquilo que de fato a gente é. Digamos então que você esteja com uma amiga em casa, a amiga lhe diz, eu gostaria de um copo d'água. Você diz, pois não, você vai, escolhe o melhor copo de cristal, põe numa bandeja, guardanapo ao lado, traz para ela, depois de perguntar se é água gelada, misturada e tal. Se um irmão seu lhe diz da sala, vai apanhar um copo d'água para mim, você vai olhar para ele e vai dizer, Já levanta. Você é aleijado das pernas? Para que servem essas duas perninhas que você tem? Não vá não, porque por mim você morre de sede. Tá achando que eu sou tua empregada? Está achando que eu sou tua empregada? Então, Desse jeito. É desse jeito, quer dizer, na verdade, nós perdemos a noção, né, da condução em sociedade. Isso, claro, em grande medida como decorrência da pandemia, né? Sobretudo quanto àquelas crianças que aos 4 aos 6 anos permaneceram durante os 2 anos sob confinamento social por conta de medidas sanitárias absolutamente necessárias. Porque a sociogênese, de acordo com Durkheim, ela se dá num primeiro momento em casa, junto a pai e mãe. Bom dia, boa tarde, por favor, com licença, muito obrigado. E a segunda fase dá-se na escola, na fase de escolarização, a verdadeira sociogênese. Isso porque na primeira fase você está convivendo com pai, mãe, pessoas que você conhece já de há bastante tempo. Uma vez chegando-se à sociogênese dita formal, aquela que tem lugar na escola, no momento em que a criança for mexer na lancheira do colega e levar um tabefe no pé do vidro, ela vai entender com todas as letras que retirar da lancheira de algum colega algum objeto sem a autorização é passível de tabefe no vidro. Então, a sociedade, ela é, de fato, algo brutal, né, que não respeita as individualidades, né? A massa não respeita a individualidade. E me parece que isso está acontecendo em relação ao ser humano em tudo aquilo que nós realizamos, quer dentro do campo da tecnologia, quer dentro de outros campos que não os campos tecnológicos, como os relacionamentos humanos. Hoje eu presenciava na televisão uma moça que permaneceu 22 anos, né, em confinamento com o padrasto, e eu me pergunto se essa moça, né, não tinha vizinhos, né, de que forma foi que esse padrasto cortou todas as relações dela com a família, de que maneira ele a intimidava, né, a ponto dela não denunciar para os parentes a condição em que era colocada. Isso mostra esse isolamento, que não é culpa da tecnologia, é culpa do mau uso da tecnologia, que não é culpa da capacidade de afeto, é culpa da capacidade de uso inadequado dos afetos e de falta de conhecimento das pessoas. Nós sequer nos conhecemos, precisamos, por conseguinte, de tempo para conhecer as outras pessoas e para conhecer aquilo que é a pessoa no relacionamento. Eu costumo também brincar com meus alunos dizendo, muitas vezes você vê uma moça e diz, meu Deus, que mocinha linda, que mocinha educada, e não sabe que ela bate na mãe, né? Não sabe que ela maltrata o pai, tal como numa novela exibida por um canal de televisão em que se dava exato e especificamente isso, uma personalidade adolescente que tratava muito mal o avô e a avó, né? De maneira tal que, do mesmo modo que nada melhor do que um automóvel, nada pior do que a associação entre o automóvel, a bebida alcoólica e o excesso de velocidade, né? Então, é o excesso que caracteriza o ser humano em tudo aquilo que ele eventualmente manipula. O senhor tem falando sobre essa questão de pessoa tão bonita e não saber o por trás, e a gente faz muito isso na internet, né? Passando os stories ali do Instagram e vê aquela vida perfeita, acorda cedo, 5 horas da manhã, vai pra academia, corre, chega em casa, toma banho,
faz meditação, se arruma para trabalhar, trabalha, todo dia produtivo, chega em casa, toma mais um banho, faz um yoga, enfim, o dia as 24 horas completas de atividades produtivas e a gente aliar meia hora, 1 hora, 2 horas rodando a tela do celular, se sentindo a pessoa mais inútil do mundo enquanto olha. Isso aumenta a ansiedade e a depressão também, certo? Aumenta. Porque a gente pode hoje dizer que vivencia a sociedade da angústia. A angústia é essa sensação de opressão, esse sentimento de que alguma coisa de ameaçadora se encontra no ar sem que de fato nada esteja de concreto a ameaçar. Isso é angústia. Então nós vivemos a sociedade da angústia, estudada sobejamente por Kierkegaard, um filósofo do século XVIII, século XIX. E, sobretudo, a angústia é vivenciada de maneira a ser denominada de ansiedade. Ansiedade é quando você é vítima desse sentimento de que algo ruim vai acontecer, manifestando aceleração cardíaca, transpiração excessiva, as famosas borboletas no estômago, né? E esse estado de estresse que, em se transformando em algo constante, leva obrigatoriamente à depressão. E aí você tem a existência de um número cada vez maior de atestados trabalhistas, cada atestado mais longo que o outro, isso implicando em prejuízos para a empresa e, evidentemente, implicando em prejuízos também para o sujeito que se encontra nesse estado que é a grande porta de abertura para o adoecimento mental propriamente dito. E aí, mais uma vez, entra em cena a tecnologia, não a tecnologia tradicional do mundo da cibernética. Eu sou do tempo em que a psiquiatria era, sobretudo, uma psiquiatria de base humanística. Consistia fundamentalmente na conversa, né, em apreender ou tentar apreender o sofrimento da outra pessoa através da palavra e tratar o sofrimento tomando como ferramenta básica o diálogo. Hoje não, hoje, mais uma vez, utilizando-nos de uma tecnologia que é a tecnologia farmacológica, o sujeito entra no consultório de um psiquiatra qualquer, com uma consulta de 15 minutos são prescritos 2 antidepressivos com inúmeros efeitos colaterais e 2 ansiolíticos, drogando literalmente o sujeito, mesmo que de maneira lícita, mas provocando-lhe efeitos colaterais extremamente desagradáveis. É outra tecnologia. Ou seja, e aí se quisermos apelar para a tecnologia mais brutal, nós temos a tecnologia de guerra, em que graças a drones, tal como se fosse um controle remoto, né, eu destruo um edifício, uma escola, um hospital, sem absolutamente sentimento emocional nenhum, ou sem nenhum sentimento de empatia, melhor dizendo, com aquelas pessoas que foram destruídas, porque aquilo é como se fosse um mero, né, videogame. Né? 2 alunos na Faculdade de Medicina realizaram um trabalho de conclusão de curso que me deixou bastante preocupado. Não sei exatamente qual foi a fonte original. Eles fizeram um trabalho baseado na revisão sistemática da literatura, que é a metodologia mais refinada que existe, e descobriram que o paracetamol, né, que é na verdade um relaxante, um anti-inflamatório, ele tem uma característica: ele diminui a empatia da pessoa que usa do medicamento. Ou seja, se empatia é colocar-se no lugar do outro, sofrer com o outro, sentir-se alegre com o outro, se esse medicamento diminui a empatia, ele é a arma de guerra perfeita. Paracetamol? Paracetamol. O soldado receberia então uma determinada quantidade de paracetamol e mataria pessoas como se estivesse matando barata, porque para ele não existe absolutamente
contágio afetivo nenhum, ele não se reflete no outro, ele não se sente no outro. Então é a arma de guerra perfeita. Né? Sabe-se que durante a Guerra do Vietnã, ou descobriu-se depois, que os soldados norte-americanos recebiam uma determinada ração de cocaína para uso em combate. A cocaína diminui o sono, diminui o apetite, deixa o sujeito muito mais ativo, muito mais esperto. E para os momentos entre os combates, o uso de maconha, porque a maconha, a cannabis sativa, deixa o sujeito relaxado, tal, com preguiça inclusive de falar. Então o paracetamol é outra tecnologia, porque as grandes tecnologias são, sem sombra de dúvida, a tecnologia da cibernética, a tecnologia aplicada a serviços da medicina, dentre as quais os psicofármacos e a tecnologia de guerra. Essas são os grandes conglomerados tecnológicos. Embora a gente saiba que quando a gente usa a palavra tecnologia, a gente acredita que está usando um termo absolutamente moderno, quando na verdade a tecnologia também está presente no arco e flecha. Né? Então essa é a grande questão. Eu diria que a questão da tecnologia, qualquer que seja ela, é o uso excessivo e irracional da tecnologia. E esse aumento desses casos nos leva à necessidade do Setembro Amarelo. Exatamente. Que a gente sabe que é importante, mas a gente não conhece a importância. Exatamente. E qual é a importância? Porque, no final das contas, graças à mensagem através do WhatsApp, você pode conversar com uma ou outra pessoa que se encontra em angústia, em desespero, do outro lado da linha, né? Do mesmo modo que você pode utilizar-se daquela expressão tão tradicional, vamos marcar para depois. Né? Então, o Setembro Amarelo, eu diria, apresenta-se enquanto uma ferramenta na abordagem da saúde mental com uma característica interessante. O ser humano vive ondas digitais, né? Há pouco tempo, o bebê reborn, né? Pessoas passando mal, levando boneco, dizendo que estava com febre ou coisa que vai. Aí esse bebê reborn foi substituído pelo moranguinho... Morango do amor? Morango do amor, né? Aí depois do morango do amor, adultos chupando chupeta e aconselhando o uso da chupeta, que a chupeta diminuía a ansiedade, tal. Aí agora de repente você já tem uma nova onda digital, né? Que é a mistura do Nissin miojo com macarrão chinês. E em função dessas ondas é que o ser humano literalmente vive de modismos que duram muito pouco tempo, né? Sem pararem para aquilo que era o grande apanágio, a grande lição dos filósofos antigos, que consistia exatamente nisso. Sócrates dizia: triste e perdido o dia em cuja noite não se pensa durante aquilo que se fez. Ou seja, nós deitamos e não pensamos o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu posso vir a aprender, o que eu preciso aprender a fazer de um modo diferente. Né? Está ocorrendo no momento na cidade um congresso sobre logoterapia e psicoterapias existencialistas, e que trabalham fundamentalmente com o sentido da vida. Porque é aquele que deposita o sentido de sua vida em um único objeto, caso o perca, entra obrigatoriamente em uma depressão patológica. E quanto ao Setembro Amarelo, nós sabemos que ocorre uma diminuição acentuada, pelo menos é o que eu verifico em relação desde 1974, quando foi implantado, né, o Setembro Amarelo,
eu cheguei a fazer uma média de 15 palestras sobre o Setembro Amarelo, todas elas gratuitamente. E a única instituição que realizou até agora, né, algum evento alusivo à prevenção do suicídio quanto ao Setembro Amarelo foi o Parque Tecnológico. Não acredito nisso. Até então. Até então. Isso é triste, professor. Isso não é motivo de ser comemorado. A gente fica feliz por termos participado, mas muito tristes por ter sido o primeiro. Isso significa muito. E já estamos para depois da metade do mês. O que significa dizer que a possibilidade de uma outra palestra é praticamente inexistente. O que significa que muito da importância ela se dá também nas redes, né? Exatamente. No post, no card, no Instagram. O excesso de informação, tal como durante a pandemia, né, criou a expressão infodemia, né? Que nada mais é do que o excesso de informação. E é como se as pessoas, então, de repente, tivessem banalizado o Setembro Amarelo, o que, muito provavelmente, concorda com a ideia de uma diminuição da capacidade empática. Eu sei o que você está sentindo. E por saber o que você sente, eu sofro na mesma intensidade que você. De que modo é que eu posso ajudá-lo? Mas se você não tem empatia, você não tem uma mão a oferecer a uma determinada pessoa como ajuda. Simplesmente a pessoa que despenca do abismo e que lhe estende a mão, você acredita que se trata apenas de um adeus e não a apanha de volta. Existe também um certo estigma, né, sobre um tabu sobre pedir ajuda psiquiátrica, psicológica. Como é que a gente pode quebrar esse estigma? Na verdade, a história do ato autodestrutivo nasce já marcado pelo estigma, né? Em grande medida, infelizmente, a Igreja Ocidental contribuiu colocando o ato de autodestrutividade como um pecado mortal. E isso pode ser exemplificado, né, quando, por exemplo, até o século XVIII, um suicida era amarrado à cauda de um cavalo e arrastado o seu cadáver pelas ruas da cidade, enquanto as pessoas jogavam dejeto, lixo e pedra no cadáver. E a família perdia todos os bens que eram tomados pela igreja, movida, evidentemente, sobretudo a Igreja Católica, pelo desejo de renda, pelo desejo de afortunamento. Foi preciso que existisse a Revolução Francesa para que acabasse esse tipo de comportamento. Mas a gente sabe que aquilo que é plantado sob a forma de estigma, e para quem não entende o que seja o termo, estigma era a marca feita a ferro a fogo, né, na testa de vagabundos, criminosos, prostitutas e assim por diante. Utilizamos em sociologia estigma como uma marca negativa que é depositado num determinado grupo social. Então, o estigma que acompanha o suicida decorre em grande medida desse fato religioso e de uma outra ideia, que é a ideia denominada de síndrome de super-homem, síndrome da supermulher. A síndrome que dá conta, ou conjunto de ideias que movem uma pessoa no sentido errado, de que nós somos perfeitamente capazes de dar conta dos nossos sofrimentos sozinhos. Que se revelarmos para o outro que sofremos, nós estamos dizendo ao outro, eu sou fraco. É a criptonita. É exatamente, a criptonita. Né? Eu sou fraco, eu não estou dando conta dos meus problemas. E o ser humano é um animal gregário, um animal que vive em sociedade. Uma pessoa precisa da outra, obrigatoriamente. Mas aí a gente percebe, por exemplo, na faculdade de medicina, como é difícil para os alunos dizerem, eu estou com dificuldade. E aí, muito frequentemente, eles se automedicam, buscam soluções no mundo das substâncias ilícitas, para não
ter que cair no receio de dizer eu estou sofrendo para que o outro diga, então você não nasceu para medicina porque o médico não sofre. E evidentemente que o médico sofre, a médica sofre. Existe um processo psicológico denominado de carapaça profissional e que nada mais é do que aquilo que a gente pode chamar de o calo profissional. Evidentemente, um médico jovem, expondo-se ao sofrimento dos pacientes, ele sofre muito mais do que um médico que trabalha há 20, 30 anos e que está exposto durante todo esse tempo às mais diversas formas de sofrimento humano. Mas, evidentemente, isso não significa dizer que ele perdeu a sensibilidade. Isso significa dizer que ele sabe dosar melhor a empatia. Porque há a empatia afetiva, que é aquela que leva uma pessoa que não está chorando a chorar no braço da outra que chora, perdendo-se a oportunidade de ajuda mútua. E existe a empatia racional. Eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sofrimento, mas eu sei como ajudá-la. E é essa empatia da qual é investido o profissional que trabalha há muito tempo numa área. Uma certa ocasião eu realizava um trabalho para publicação com 2 alunos e o trabalho versava exatamente sobre o comunicado de notícias dolorosas, que é um protocolo que existe em medicina, doenças graves como câncer, leucemia, então há um protocolo, uma espécie de guia de orientação para que a pessoa possa dizer da melhor forma possível, conversar com o paciente e os familiares da maneira mais clara, mais objetiva, menos ofensiva. Isso se chama protocolo SPIKES. E aí, uma das entrevistadas, uma senhora, era muito amiga de uma mastologista, um especialista em mama. E, percebendo um nódulo em uma das mamas, foi a colega de infância, que era médica, que ele solicitou todos os exames imagéticos e tal, e ela levou o envelope lacrado. Relatava então o aluno. E aí, quando a paciente, a médica, abriu o envelope, caiu no choro. Simplesmente caiu no choro. E aí a paciente, que era amiga dela desde a infância, foi quem tomou as rédeas do tratamento. Disse, eu estou vendo que muito provavelmente pela sua reação, o resultado não é bom. Então, estou vendo também que você não tem condições profissionais de cuidar de mim. Você é a minha melhor amiga, mas talvez não seja a médica mais indicada para cuidar de mim. Então, façamos o seguinte, encaminhe você para o médico que tem a capacidade de separar a razão da emoção, porque no presente momento eu preciso que você se emocione, mas eu preciso de alguém que mantenha a razão na condução do meu tratamento. Então é assim que funciona toda e qualquer profissão. O sujeito que ainda é novato no exercício de uma determinada profissão, ele vai entrar em desespero diante da mínima pane. Aquele que já exerce a profissão há muito tempo diz, isso aí é uma tolice, isso a gente resolve com um tabefe no televisor, por exemplo. Então é dessa forma que, infelizmente, eu acredito que o Setembro Amarelo está conseguindo não chamar a atenção que chamava há tanto tempo. Praticamente aqui em Campina, todas as faculdades, todos os colégios realizavam palestras sobre a prevenção do suicídio, a prevenção da depressão, no mês de setembro. Infelizmente, parece que isso caiu no cansaço ou no desgaste, porque, infelizmente, quando somos expostos repetidas vezes a um mesmo fato, ele não causa mais o mesmo impacto. Professor, muito obrigada pela sua participação, por essa conversa tão reveladora, tão importante, e que essa conversa ela não se caia no esquecimento e perpetue como era antes
esse momento e que não seja só em um mês, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que todo dia é dia de se prevenir o sofrimento mental. Todo dia. Não só o mês de setembro, mas de janeiro passando a setembro até janeiro do ano seguinte. Perfeito. E a você, muito obrigada por nos acompanhar até aqui e eu te espero lá no próximo episódio. Muito obrigada.